Cada noite, enquanto meu marido usava meu corpo como quis, eu via aquele olho no vão da porta. Mais forte, filho, ela precisa aprender, sussurrava aquela voz. Por muitos anos, vivi sob o jugo de duas pessoas. Um homem que dizia me amar e sua mãe que me queria morta. Bom dia, meus amores. Como é bom poder conversar com vocês hoje. O sol está entrando pela janela da varanda desta casa aqui em Caçador, no meio oeste de Santa Catarina, onde voltei a morar após me aposentar em Porto Alegre. Sou Jurema Aparecida Fontoura, mas todo mundo aqui na cidade me conhece como Dona Juju do Crochê. Meus amores, essas mãos enrugadas já fizeram tanta coisa na vida. Hoje elas servem para criar beleza. Vocês estão vendo essa toalha aqui? Cada pontinho desse crochê tem uma história, viu? Comecei a fazer esses trabalhos já na minha terceira idade, quando finalmente pude ter tempo e paz para me dedicar a algo que me desse alegria de verdade. Hoje faço toalhas, colchas, tapetinhos, roupinhas de bebê, tudo que essas mãos cansadas conseguem dar conta. A vida tem suas voltas, não é mesmo? Quem me visse aos 20 anos não ia acreditar que um dia eu estaria aqui, feliz, rodeada pelas minhas criações coloridas, contando minha história. Não foi sempre assim, não. Mas a gente vai aprendendo que depois da tempestade vem a bonança, como diziam os antigos aqui da nossa terra. Tenho minhas plantas na varanda, meus santinhos na parede e meu cantinho de crochê perto da janela, onde a luz é melhor. Vivo sozinha agora, mas recebo visita dos meus netos toda semana. O Juninho, que é o caçula, sempre me pede para ensinar ele a fazer crochê. Acreditam? Um guri de 12 anos interessado nas artes da vovó. É uma bênção, sim, senhor. Comecei com o crochê depois que li numa revista sobre os benefícios de manter as mãos ocupadas para quem já tem idade. Mas logo descobri que era mais que um passatempo, era uma terapia. Cada pontinho que faço é como se estivesse desatando os nós do meu passado. E olha que tive muitos nós difíceis de desatar, viu? Mas isso é conversa para mais tarde. Hoje vendo minhas peças na feirinha de artesanato aqui da cidade, todo sábado de manhã. As moças mais jovens adoram minhas toalhas de mesa, dizem que traz um toque de tradição para as casas modernas delas. Encomendas não faltam, graças a Deus. Não é muito dinheiro, mas ajuda a comprar meus novelos de linha e ainda sobra um pouquinho para mimar meus netinhos quando vêm me visitar. Sabe o que mais me alegra? Ver minhas peças enfeitando as casas das famílias aqui da região. Peças feitas com amor, com história, peças que contam um pouquinho da Juju em cada pontinho. É como se um pedacinho de mim estivesse espalhado por aí, levando beleza para os lares, entende? Antes de continuar minha história, queria pedir um favorzinho, viu? Se você está gostando da prosa dessa velhinha aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e eu fico muito feliz em saber que tem gente querendo ouvir o que tenho para contar. E vocês, minhas amigas da minha idade que estão me assistindo, comentem aqui embaixo. De qual cidade vocês estão me olhando? E vocês são casadas ou divorciadas? Conta aí nos comentários a sua vida amorosa, que vou ficar muito feliz em saber um pedacinho dela. Amo vocês. Mas sabe, nem sempre tive essa paz, essa liberdade para fazer o que gosto. Houve um tempo, meus queridos, em que minhas mãos serviam apenas para trabalhar na casa, para obedecer ordens, para esconder marcas. Um tempo em que eu não tinha voz nem vez. Um tempo em que viver era só sobreviver. Às vezes, quando estou aqui sozinha fazendo meu crochê, me pergunto como consegui aguentar tanto. Como uma moça cheia de sonhos acabou presa numa vida que mais parecia uma gaiola com 2 carrascos. Sim, 2. Porque na história que vou contar para vocês, o mal não veio só das mãos de um homem, mas também dos olhos de uma mulher que deveria ter sido como uma mãe para mim. Nasci em 1947, em tempos difíceis, numa família simples do interior de Santa Catarina. A vida era dura naquela época, mas tinha suas doçuras também. Cresci correndo pelos campos de Caçador, quando a cidade ainda era pequena e todo mundo se conhecia. Tempos de inocência que logo dariam lugar a algo muito diferente. Se eu pudesse voltar no tempo e avisar aquela menina do que estava por vir, mas a vida não nos dá esse poder, não é mesmo? Vou contar minha história desde o começo, desde os tempos de menina,
quando o mundo parecia grande demais e eu, pequena demais para enfrentá-lo. Uma história de dor, sim, mas também de resistência. Porque se estou aqui hoje, falando com vocês, é porque um dia decidi que merecia mais. Que todos merecemos mais. Nasci numa casa simples de madeira, dessas típicas do interior de Santa Catarina, com uma varanda na frente onde minha mãe, Etelvina, colocava vasos de gerânios vermelhos. Meu pai, Gumercindo Fontoura, trabalhava na extração de madeira, que era o forte da nossa região de caçador naquela época. Era um homem calado, de poucas palavras, mas mãos calejadas que contavam histórias de muito trabalho. Éramos 5 irmãos. Eu, a do meio, entre 2 mais velhos e 2 mais novos. Meu irmão mais velho, Antenor, seguiu os passos do pai na madeireira. Depois vinha a Isolda, que se casou cedo e foi morar em Lages. Depois de mim, vinham o Dorival e a pequena Nair, que infelizmente nos deixou com apenas 6 aninhos, vítima de febre reumática. Foi a primeira grande dor da nossa família. Nossa casa ficava na parte mais afastada da cidade, quase no limite com a mata. Tínhamos um quintal grande, onde minha mãe plantava mandioca, batata doce e um pequeno pomar com bergamotas, as tangerinas que vocês conhecem. Nos fundos, um galinheiro que garantia os ovos frescos e, de vez em quando, uma galinha caipira no panelão de domingo. A vida era simples, mas nunca passamos fome, graças a Deus. Meu pai trazia o sustento principal e minha mãe complementava vendendo suas quitandas. O pão de milho, rosca de polvilho e os famosos biscoitos de nata que todo mundo da região vinha comprar. O cheiro daquele forno a lenha aceso, desde cedinho, é uma das memórias mais doces da minha infância. Lá pelos 6 anos, comecei a ir para a escola. Era longe, viu? Caminhava quase 1 hora por estradas de terra, com minha lancheira de alumínio, onde minha mãe colocava um pedaço de pão com chimia de uva ou um pedaço de cuca de farofa. No inverno, que é rigoroso na nossa região serrana, era um sacrifício. Saía agasalhada até o nariz, com meias de lã que a avó Olindina tricotava pra gente. A escola era uma sala única, com alunos de todas as idades juntos. A professora, Dona Alzira, era rígida como só. Qualquer conversa fora de hora era motivo para ficar de castigo no milho ou levar reguada na mão. Mas eu gostava de estudar, principalmente quando tinha declamação de poesia ou apresentação de teatro nas festas juninas. Era tímida, mas quando subia no palco, parecia que virava outra pessoa. As brincadeiras daquele tempo eram diferentes, né? A gente pulava a amarelinha, jogava 5 Marias com pedrinhas e brincava de roda cantando Ciranda Cirandinha, ou Terezinha de Jesus. Os meninos jogavam betes, uma espécie de beisebol com um pedaço de madeira, ou bolinha de gude. No verão, a diversão era nadar no riozinho que cortava as terras do seu Euclides, vizinho nosso. As águas eram limpinhas, dava até para ver os lambaris nadando. Minha melhor amiga era a Neuza, filha do dono do armazém. A gente vivia junta, fazendo bonecas de sabugo de milho ou brincando com as galinhas no terreiro. Nos finais de semana, às vezes íamos juntas à matinê no único cinema da cidade, o Cine Luz. Era um luxo assistir aqueles filmes em preto e branco, principalmente quando passava alguma comédia com o Mazzaropi, que fazia todo mundo rir. Em casa, ajudava minha mãe desde cedinho. Antes de ir para a escola, já tinha que buscar água no poço, dar milho para as galinhas e varrer o terreiro. Quando voltava, era hora de ajudar no almoço e na limpeza. Não era fácil, mas a gente aprendia desde cedo que cada um tinha suas obrigações. As noites eram o melhor momento. Depois da janta, sentávamos ao redor do fogão a lenha para ouvir histórias que meu pai contava sobre o tempo em que serviu o exército ou lendas da nossa região, como a do tropeiro sem cabeça, que assombrava as estradas em noite de lua cheia. Minha mãe remendava roupas à luz de lampião, enquanto nós crianças ouvíamos tudo de olhos arregalados, morrendo de medo, mas pedindo: "Mais uma, pai, conta mais uma." Nos domingos, a família toda se arrumava para ir à missa na igreja matriz de São Francisco de Assis. Era o momento de encontrar os conhecidos, trocar novidades e depois, talvez, tomar um sorvete na Praça Central, se meu pai estivesse de bom humor e com alguns trocados no bolso. Esse era o maior presente que a gente podia ganhar. Nossa vida seguia assim,
no ritmo das estações, das colheitas, das festas religiosas. A festa do Contestado em outubro era a mais esperada, com procissão, quermesse e até um pequeno parque de diversões que montavam na praça. A gente economizava o ano todo para poder andar no carrossel e na roda gigante. Mas nem tudo eram flores. Quando eu tinha uns 9 anos, comecei a notar que as coisas estavam mudando em casa. Meu pai chegava cada vez mais tarde, com um cheiro forte de cachaça. As discussões com minha mãe ficavam mais frequentes e, às vezes, no meio da noite, eu ouvia o choro dela vindo do quarto. Na manhã seguinte, ela aparecia com o olho roxo ou o lábio cortado, dizendo que tinha batido na quina da mesa ou caído da escada. Nós, crianças, fazíamos de conta que acreditávamos, porque era doloroso demais aceitar a verdade. Mas eu sabia. Sabia o que acontecia quando meu pai bebia e comecei a ter medo dele. A figura do homem calado, mais gentil, que me carregava nos ombros quando eu era pequena, foi dando lugar a um estranho de olhar raivoso que fazia minha mãe tremer só de ouvir seus passos na varanda. Foi nessa época que comecei a sonhar em ir embora de casa um dia. Imaginava uma vida diferente, longe daqueles gritos, daquele medo. Sonhava em me casar com um homem bom, ter minha própria casa, onde ninguém gritaria ou machucaria ninguém. Mal sabia eu que, às vezes, ao fugir de um pesadelo, podemos cair em outro ainda pior. A adolescência chegou junto com as mudanças que aconteciam em Caçador nos anos 1960. A cidade crescia, impulsionada pela indústria madeireira que era o orgulho da nossa região. Como muitos diziam por aqui, a madeira que construiu Brasília saiu das serrarias de Caçador. Era uma época de transformações. Não só na cidade, mas também na minha vida. Aos 14 anos, em 1961, eu já tinha deixado a escola. Como muitas moças daquela época, estudei só até o 4º ano primário. Minha mãe dizia que mulher não precisa de muito estudo, precisa é aprender a cuidar de casa e de marido. E assim foi. Enquanto meu irmão Antenor continuava nos estudos no Colégio Aurora, que era o orgulho da cidade, fundado pelo casal Moscone, eu ficava em casa ajudando nos afazeres domésticos e cuidando do meu irmão caçula, o Dorival, que ainda era pequeno. Nessa época, a situação em casa havia piorado muito. Meu pai bebia cada vez mais, e as madeireiras da região, que antes davam um emprego certo, começavam a enfrentar dificuldades com o esgotamento das reservas naturais de pinheiros. Gumercindo passava semanas fora, trabalhando em serrarias mais distantes, e quando voltava, vinha com o bolso quase vazio e a garganta seca, pronta para ser molhada com cachaça. Em uma noite de inverno daquele ano, aconteceu o pior. Lembro como se fosse hoje. O vento minuano cortava lá fora, daqueles que fazem a geada branquear tudo pela manhã. Mamãe tinha feito um pirão de peixe com farinha de mandioca, prato típico da nossa região. Estávamos todos à mesa quando meu pai chegou, cambaleando, o bafo de cachaça chegando antes dele. Começou a reclamar da comida, dizendo que estava fria, que não prestava. De repente, num acesso de fúria, virou a mesa inteira. Pratos quebraram, a comida espalhou pelo chão. E então ele avançou sobre minha mãe. Nunca vou esquecer os gritos dela e o som dos tapas. Eu, com meus 14 anos, tentei me meter no meio, puxando o braço dele. Foi quando senti, pela primeira vez, a força daquelas mãos calejadas no meu rosto. Caí no canto da cozinha, o gosto de sangue na boca. Minha mãe gritava, "Não, Gumercindo, na menina não!" Mas ele parecia possuído. Depois daquela noite, as coisas nunca mais foram as mesmas. Meu irmão Antenor, que já tinha 20 anos, saiu de casa após brigar feio com meu pai, jurando que um dia voltaria para nos tirar dali. Isolda já estava casada em Lages. Restamos eu, minha mãe e o pequeno Dorival, de apenas 8 anos, à mercê dos humores de meu pai. Foi nessa época que comecei a sonhar em sair de casa. Nas tardes de domingo, quando meu pai saía para o bar, eu ficava na janela observando os casais que passeavam pela Praça Central depois da missa na Catedral São Francisco de Assis. Sonhava com o dia em que eu também estaria de braço dado com um rapaz gentil que me trataria com carinho e respeito.
Aos 16 anos, em 1963, comecei a trabalhar como balconista na Casa Esperança, uma loja de tecidos no centro de Caçador. O dono, seu Leopoldo, era um homem austero, mas justo, que pagava em dia e não permitia grosserias com as funcionárias. Foi um alívio poder passar o dia fora de casa, longe dos olhos vigilantes do meu pai e das marcas roxas que minha mãe tentava esconder com pó de arroz. Nessa loja conheci muita gente da sociedade caçadorense. As senhoras ricas que compravam tecidos finos para os vestidos de festa, os fazendeiros que vinham comprar presentes para as esposas, os jovens procurando gravatas para os bailes de debutantes. Entre esses clientes, conheci a dona Carmosina Padilha, uma senhora viúva, muito elegante, que sempre vinha comprar os melhores tecidos. Dona Carmosina tinha um filho único, Aldair Padilha, que às vezes a acompanhava nas compras. Era um rapaz alto, de cabelos negros penteados para trás com brilhantina, dono de um sorriso largo e palavras educadas. Diferente dos outros rapazes da cidade, que vinham com piadinhas e galanteios vulgares, o Aldair era um moço fino, que tinha estudado em Curitiba e ajudava a mãe a administrar a serraria da família, uma das maiores da região. Quando ele entrava na loja, meu coração disparava. Ele sempre me cumprimentava pelo nome, "Boa tarde, senhorita Jurema", e ficava conversando sobre coisas da cidade enquanto sua mãe escolhia os tecidos. Uma vez ele me perguntou se eu gostava de cinema. Respondi, toda envergonhada, que adorava, mas que raramente tinha oportunidade de ir. No domingo seguinte, ao sair da missa, ele estava lá, na escadaria da igreja, e me convidou para assistir a uma sessão no Cine Luz. Aceitei, com o coração aos pulos. Meu pai não gostou nada quando soube, mas não podia fazer muita cena. Afinal, os Padilha eram uma família importante em Caçador, donos de terras e da serraria que fornecia emprego para muita gente. Além disso, naquela altura, ele já devia dinheiro em quase todos os bares da cidade e não queria criar problemas com gente de influência. Os encontros com Aldair foram se tornando mais frequentes. Aos domingos, íamos ao cinema ou caminhávamos pela praça, sempre acompanhados por alguma amiga minha que servia de segurança, como se dizia na época. Ele era gentil, abria a porta para mim, pagava os ingressos, comprava pipoca. Para uma moça criada com berros e tapas, aquilo parecia um conto de fadas. Foi numa dessas tardes, depois de uma sessão de cinema, que Aldair me levou para conhecer sua mãe oficialmente. Já a conhecia da loja, claro, mas aquela visita tinha outro significado. Dona Carmosina morava numa casa grande, de 2 andares, uma das poucas construções de alvenaria naquela Caçador ainda cheia de casas de madeira. Ficava no alto da cidade, com vista para o Vale do Rio do Peixe. Nunca vou esquecer a primeira impressão ao entrar naquela casa. Era tudo tão bonito, tão arrumado. Móveis escuros e pesados, tapetes persas, cortinas de veludo, porcelanas em cristaleiras. Um mundo completamente diferente do meu. Dona Carmosina me recebeu com um sorriso educado, mas seus olhos me avaliavam de cima a baixo, como quem examina um animal no matadouro. "Então essa é a mocinha da loja de tecidos? Bonita, sim, mas tão franzina. Parece que um vento mais forte leva", ela disse, segurando meu queixo entre os dedos, virando meu rosto de um lado para o outro. Senti-me como uma mercadoria sendo inspecionada. O lanche foi servido por uma empregada de uniforme. Chá em xícaras de porcelana, bolinhos delicados, doces cristalizados. Eu, acostumada com o café preto e pão com chimia de casa, mal sabia como me comportar. A cada gesto meu, sentia os olhos de Carmosina me avaliando, julgando. "E sua família, menina? Quem são?" ela perguntou entre um gole e outro de chá. "Meu pai é Gumercindo Fontoura, trabalha na extração de madeira. Minha mãe, Etelvina, cuida da casa e faz quitandas para vender", respondi, tentando esconder o tremor na voz. "Ah, sim, os Fontoura, do lado de lá do rio. Gente, trabalhadora." O modo como ela disse "trabalhadora" deixava claro que, para ela, era quase um insulto. Durante toda a visita, Aldair tentava amenizar a situação, falando sobre como eu era inteligente, como lia muito, como conhecia as histórias da região.
Mas eu podia sentir que sua mãe já tinha formado uma opinião sobre mim. Para Carmozina Padilha, eu era apenas uma menina pobre que tinha posto os olhos no filho dela, no dinheiro dele. Quando saímos de lá, eu estava devastada. Aldair percebeu e tentou me consolar. Não liga para minha mãe, Jurema. Ela é assim mesmo com todo mundo. Vai se acostumar com você? Você vai ver. Mas algo me dizia que não seria tão simples. Aquela mulher, com seus olhos frios e sorriso calculado, tinha deixado claro que eu não era bem-vinda em sua casa, em sua família. Mesmo assim, continuamos nos encontrando. Aldair parecia cada vez mais apaixonado e, para mim, ele representava a chance de escapar da casa de meu pai, de ter uma vida melhor. Em poucos meses, ele me pediu em namoro oficial. Meu pai, que normalmente seria contra, viu ali uma oportunidade de melhorar de vida através da filha, e não só aceitou como fez questão de convidar Aldair para um jantar em casa. Foi um desastre. Minha mãe se esforçou para fazer o que podia com nossos poucos recursos. Limpou a casa toda, matou uma galinha, fez um risoto como só ela sabia fazer e até tentou arrumar a mesa com nossa toalha de crochê menos poída. Mas meu pai bebeu antes do jantar, e quando Aldair chegou, já estava alterado. Durante o jantar, meu pai oscilava entre tratar Aldair como um rei, meu genro, dono de serraria, e fazer insinuações desagradáveis sobre o que eu e Aldair fazíamos quando estávamos sozinhos. Minha mãe, de olhos baixos, tentava mudar de assunto. Eu queria que o chão se abrisse e me engolisse. Apesar desse episódio vergonhoso, Aldair insistiu no namoro. E 3 meses depois, para minha surpresa, me pediu em casamento. Eu tinha acabado de completar 17 anos. Jurema, sei que ainda somos jovens, mas tenho condições de sustentar uma família. Quero tirar você dessa casa, dar a vida que você merece. Era tudo o que eu sonhava ouvir. Aceitei na hora, sem pensar 2 vezes, sem imaginar que estava saltando da frigideira para o fogo. Que o pesadelo da casa de meu pai seria trocado por outro ainda mais sombrio, mais sufocante, mais difícil de escapar. Começamos os preparativos para o casamento. Dona Carmozina, percebendo que não conseguiria demover o filho da ideia, assumiu o controle de tudo. Escolheu a data, a igreja, o buffet, os convidados. Até meu vestido ela quis escolher. Nada muito extravagante, afinal, a noiva é de origem humilde. Tem que ser algo apropriado. E assim, em abril de 1964, me casei com Aldair Padilha na Catedral São Francisco de Assis, a mesma igreja onde eu o havia encontrado pela primeira vez. Foi uma cerimônia grande, com a presença de toda a sociedade caçadorense. Do meu lado, apenas meus pais, meu irmão Dorival e alguns poucos parentes. Do lado dele, dezenas de pessoas importantes, políticos, empresários, todos vestidos com suas melhores roupas. Depois da cerimônia, uma recepção no Clube Caçadorense, com direito à orquestra e buffet completo. Eu, menina simples criada com pirão d'água e polenta, me vi cercada de talheres que não sabia usar, de pessoas que falavam de assuntos que eu não compreendia, de olhares que me avaliavam, me julgavam, mas nada disso importava. Eu estava casada. Tinha escapado da casa de meu pai. Começaria uma nova vida ao lado de um homem que me tratava com gentileza, numa casa bonita, sem preocupações financeiras. Pelo menos, era o que eu pensava. No final da festa, quando saímos para nossa lua de mel, um fim de semana em Lages, na casa de uns parentes de Aldair, Dona Carmozina me puxou para um canto e, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse as palavras que marcariam o início do meu verdadeiro tormento. Agora você é uma Padilha. Comporta-se como tal. E lembre-se, menina, mãe só existe uma. A mulher pode mudar, mas filho é para sempre. Mudei-me para a casa dos Padilha no dia seguinte ao casamento. Era uma mansão imponente no alto da cidade, com vista para o Vale do Rio do Peixe, rodeada por um jardim bem cuidado, onde Dona Carmozina cultivava suas rosas. Uma casa bonita por fora, mas que por dentro guardava segredos sombrios que eu não demorei a descobrir. Nos primeiros dias, tudo parecia um sonho realizado. Tinha um quarto grande, uma cama macia, armários cheios de roupas novas que Aldair havia comprado para mim.
Pela primeira vez na vida, não precisava acordar de madrugada para ajudar com as tarefas domésticas. Havia empregadas para isso. A Iracema, que cuidava da cozinha, e a Teodora, que fazia a limpeza. Ambas me olhavam com uma mistura de curiosidade e desdém. Para elas, eu não passava de uma menina pobre que tinha dado o golpe do baú. Mas logo entendi que minha posição naquela casa era ambígua. Eu não era uma empregada, mas também não era tratada como a senhora da casa. Dona Carmosina fazia questão de deixar claro que aquele era o seu domínio. Nas primeiras semanas, ela se dedicou a me educar, como dizia. Uma padilha não se senta assim, menina. Endireite as costas. Esse garfo não é para essa comida. Quantas vezes vou ter que repetir? Seu sotaque é muito carregado. Tente falar como gente da cidade, não como essas caipiras do interior. Cada refeição era uma prova de resistência. Cada conversa, um campo minado. Ela me corrigia na frente das empregadas, na frente das visitas, até na frente de Aldair, que no começo tentava intervir, mas logo desistiu. Mãe, a Jurema está se esforçando. Esforço não basta, filho. Uma padilha precisa ter classe natural. Não se preocupe, vou transformar essa menina em uma senhora respeitável, mesmo que demore. O pior vinha quando Aldair saía para trabalhar na serraria. Dona Carmosina fazia questão de me humilhar em cada oportunidade. Criticava meu jeito de andar, de falar, de me vestir. Vasculhava meus pertences quando eu não estava por perto. Contava às suas amigas, durante os chás da tarde, histórias da minha família, distorcidas para parecerem ainda mais pobres e ignorantes do que já eram. Imaginem, minhas queridas, a menina nunca tinha visto uma toalha de linho. Pensou que era para limpar o chão, ela dizia, arrancando risadinhas das outras senhoras, enquanto eu servia os biscoitinhos amanteigados, engolindo o choro. À noite, quando Aldair voltava, eu tentava contar o que acontecia, mas ele sempre minimizava. Minha mãe só quer te ajudar a se adaptar, Jurema. Ela é exigente, mas tem boas intenções. Comecei a perceber que entre mãe e filho existia uma relação estranha, doentia. Carmosina tratava Aldair como se ele ainda fosse uma criança. Escolhia suas roupas, controlava seus horários, opinava sobre tudo em sua vida. E ele, criado para ser o homem da casa desde que o pai morrera, ainda era completamente dependente emocional dela. Meu Aldairzinho sempre foi um menino tão especial, ela dizia às visitas. Tão sensível, tão ligado à mãe. Nenhuma mulher jamais vai amá-lo como eu. E me olhava, deixando claro que eu era uma intrusa naquela relação. Os meses foram passando, e meu casamento foi se transformando num pesadelo. Aldair começou a beber, como meu pai. Não era todo dia no começo. Apenas nas sextas-feiras, quando saía com os amigos depois do trabalho. Voltava à tarde, cheirando a cachaça, e me acordava com suas investidas grosseiras. Eu, criada para acreditar que esposa não nega o corpo ao marido, me submetia àqueles momentos terríveis, chorando em silêncio, enquanto ele, bêbado demais para notar minhas lágrimas, usava meu corpo como se eu fosse um objeto. Depois, caía em sono profundo, roncando alto, enquanto eu ficava acordada, sentindo-me suja e vazia. As bebedeiras foram ficando mais frequentes. Já não eram só as sextas. Qualquer problema na serraria, qualquer discussão com a mãe, e lá ia ele procurar consolo no bar do Toninho, na parte baixa da cidade. Voltava cada vez mais agressivo, cada vez mais parecido com meu pai. A primeira vez que levei um tapa foi 6 meses depois do casamento. Ele chegou bêbado, tropeçando nos móveis, e eu cometi o erro de reclamar. O tapa veio tão forte que caí sentada no chão, com o lábio sangrando. Corri para o banheiro e me tranquei lá, chorando baixinho para não acordar Dona Carmosina. Mas ela já estava acordada. E ao contrário do que eu esperava, não veio me defender. Pelo contrário, escutei claramente sua voz do outro lado da porta do quarto. Isso mesmo, filho. Mostre quem manda nesta casa. Essas moças do interior só aprendem quando sentem na pele. Aquela noite foi a primeira de muitas em que percebi o verdadeiro horror da minha situação. Eu não tinha apenas um marido violento. Tinha uma sogra que incentivava a violência, que se deliciava com meu sofrimento, que via em mim uma rival a ser eliminada.
Com o tempo, aprendi a ler os sinais. Quando Aldair chegava com aquele olhar vidrado, eu já sabia o que esperar. Quando ouvia os sussurros de Carmosina no corredor, já sabia que a noite seria longa. Às vezes, jurava que podia ver a sombra dela parada na porta do nosso quarto, observando pelas frestas enquanto o filho me agredia. Mais forte, filho. Ela precisa aprender. Eu ouvia o sussurro e não sabia se era real ou se minha mente já estava me pregando peças. Tentei buscar ajuda. Primeiro, com o padre da Catedral São Francisco. Em confissão, contei o que estava acontecendo. Sua resposta me destruiu. A mulher deve ser submissa ao marido, minha filha. É seu dever cristão suportar as provações do matrimônio. Reze mais, seja mais obediente e talvez seu marido mude. Depois, tentei com minha mãe. Numa tarde de domingo, quando fui visitá-la, aproveitei que meu pai não estava e contei alguns detalhes. Não todos, pois tinha vergonha. Casamento é assim mesmo, filha. Homem bebe, homem bate. É a cruz que nós mulheres carregamos. Pelo menos o Aldair tem dinheiro, você não passa necessidade como eu. Em 1965, um ano após o casamento, descobri que estava grávida. Por um momento, acreditei que aquela criança poderia mudar tudo. Que Aldair pararia de beber, que Carmosina me aceitaria como parte da família, que finalmente eu teria um lugar naquela casa. Que engano. A gravidez só piorou tudo. Aldair passou a me acusar de ter engravidado de propósito, para prendê-lo ainda mais. Carmosina dizia abertamente que duvidava que o filho fosse realmente o pai. Essas moças de classe baixa sempre têm seus segredos, insinuava na frente das amigas. A barriga crescia, junto com meu desespero. Já não conseguia dormir. Mal comia. Vivia em constante estado de alerta, esperando o próximo ataque, a próxima humilhação. Meu corpo, antes jovem e saudável, definhava. Olheiras profundas, cabelos quebradiços, unhas roídas até a carne. Aos 18 anos, eu parecia ter 30. Uma noite, no 7º mês de gravidez, Aldair chegou especialmente violento. Tinha perdido dinheiro no jogo e a mãe o havia repreendido. Eu era o saco de pancadas perfeito. Tentei fugir, me trancar no banheiro como das outras vezes, mas ele foi mais rápido. Me agarrou pelos cabelos e me jogou contra a parede. Caí, sentindo uma dor terrível na barriga. O sangue começou a escorrer pelas minhas pernas, manchando o carpete claro do quarto. Gritei por socorro. Carmosina apareceu na porta, mas em vez de chamar uma ambulância, ficou lá parada, me olhando sangrar. Olha o que você fez, sua incompetente. Nem consegue carregar um filho direito. Perdi meu bebê naquela noite. Uma menina soube depois. O médico foi chamado apenas quando já não havia mais o que fazer. Deu-me alguns remédios para a dor e recomendou repouso. Quando saiu, ouvi Carmosina explicando que eu tinha caído da escada por descuido. Aquela perda me destruiu por dentro. Algo morreu em mim, junto com minha filha. Durante semanas, fiquei deitada, olhando para o teto, sem vontade de levantar, de comer, de viver. Ninguém veio me consolar. Aldair evitava o quarto, tomado pela culpa ou pelo nojo, não sei dizer. Carmosina aparecia apenas para verificar se eu ainda respirava e para me lembrar que eu havia falhado na minha única função como esposa: dar um herdeiro aos Padilha. Foi nesse fundo do poço que finalmente encontrei forças para pensar em fugir. Não podia continuar ali. Morreria se continuasse. Mas como escapar? Não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Voltar para a casa dos meus pais não era opção. Meu pai certamente me mandaria de volta. Talvez até me batesse por abandonar o marido. Comecei então a planejar em segredo. Guardava algumas moedas que conseguia surrupiar da carteira de Aldair quando ele dormia bêbado. Escondia-as numa caixinha de pó de arroz vazia, no fundo do armário. Aos poucos, fui juntando o suficiente para uma passagem de ônibus. Mas para onde ir? Essa era a pergunta que me atormentava enquanto, lentamente, recuperava as forças físicas, ainda que por dentro continuasse quebrada. O ano de 1966 começou sem esperanças para mim. Continuava presa naquela casa que mais parecia uma prisão, guardando minhas moedinhas escondidas, sem saber para onde ir quando finalmente tivesse coragem de fugir.
Meu corpo havia se recuperado do aborto, mas minha alma continuava em pedaços. À noite, sonhava com minha filha que nunca chegou a nascer. Nos sonhos, ela tinha cabelos escuros como os meus e o sorriso de quem nunca conheceu a dor. Foi em março daquele ano que conheci Zulmira Teixeira, uma senhora de seus 50 e poucos anos que se mudou para a casa ao lado da mansão dos Padilha. Dona Zulmira era viúva de um médico de Florianópolis e tinha vindo para Caçador cuidar de uma irmã doente. Era uma mulher diferente de todas que eu conhecia, independente, educada e com uma liberdade que eu jamais imaginei que uma mulher pudesse ter. Nosso primeiro encontro aconteceu no jardim. Eu estava regando as rosas de Dona Carmosina, uma das poucas tarefas que ela me permitia fazer no jardim, pois dizia que, pelo menos isso uma menina do interior deve saber fazer direito. Zulmira apareceu na cerca que separava as propriedades, com um chapéu de palha protegendo seu rosto do sol forte daquele verão. "Bom dia, vizinha! Que rosas lindas você tem aí!" ela comentou, sorrindo de um jeito genuíno que me pegou de surpresa. "São da minha sogra", respondi sem jeito, desacostumada a conversar com pessoas de fora daquela casa. "Mas são suas mãos que as regam, não é mesmo? Então parte do mérito é seu." Aquela observação simples, mas carinhosa, tocou algo dentro de mim. Há quanto tempo eu não recebia um elogio sincero? Há quanto tempo alguém não reconhecia qualquer valor no que eu fazia? Nos dias seguintes, sempre que eu ia ao jardim, Dona Zulmira aparecia para uma conversa rápida. Falávamos sobre flores, sobre o tempo, sobre coisas simples. Ela percebia minha timidez, meu medo e nunca me pressionava. Aos poucos, fui me soltando mais, até que numa tarde de abril, quando Carmosina tinha saído para um de seus chás beneficentes, convidei Zulmira para entrar e tomar um café. Na cozinha, longe dos olhares vigilantes de Iracema e Teodora que estavam ocupadas com outras tarefas, Zulmira e eu conversamos mais livremente. Ela me contou sobre sua vida em Florianópolis, sobre como tinha sido professora de português antes de se casar e como, depois da morte do marido, decidiu viver à sua maneira. Meu Heitor era um bom homem, diferente de muitos por aí. Respeitava minha inteligência, meus sonhos. Quando ele partiu, decidi que não me prenderia às convenções que dizem que uma viúva deve ficar em casa, de luto eterno. A vida é muito curta para vivermos pelas regras dos outros, Jurema. Enquanto ela falava, algo se quebrava dentro de mim. Aquelas palavras eram como água no deserto para alguém que morria de sede. Eu mal conseguia conter as lágrimas. "O que foi, querida? Disse algo que a magoou?" perguntou Zulmira preocupada. E então, sem conseguir me controlar mais, contei tudo. As humilhações diárias de Carmosina, as bebedeiras de Aldair, as agressões, meu bebê perdido, meu desespero. As palavras saíam em meio a soluços, anos de dor reprimida explodindo de uma vez. Zulmira ouviu tudo em silêncio, segurando minhas mãos nas suas. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compaixão que eu nunca tinha visto antes. "Minha filha, isso que você está vivendo não é normal. Não é o que um casamento deveria ser. Nenhuma mulher merece ser tratada assim. Mas o padre disse que é meu dever suportar, que... O padre está errado", ela me interrompeu, com firmeza na voz. "Deus não quer que nenhuma de suas filhas viva no sofrimento e na humilhação. O que esse homem e essa mulher estão fazendo com você é crime, Jurema. Crime. Ninguém nunca tinha nomeado assim o que eu vivia. Crime. A palavra ecoou em minha mente como um trovão. O que posso fazer? Não tenho para onde ir, confessei, mostrando a caixinha onde guardava minhas economias. Isso é tudo que tenho. Zulmira olhou fixamente nos meus olhos. Você tem a mim agora. Não está mais sozinha. Naquela tarde, começamos a traçar um plano. Zulmira tinha um primo em Porto Alegre, Agenor, que era dono de uma pequena confecção. Ela me garantiu que ele poderia me arranjar um emprego e um lugar para ficar até que eu me estabelecesse. Mas precisávamos ser cuidadosas. Se Aldair ou Carmosina descobrissem meus planos de fuga, eu não queria nem imaginar o que poderia acontecer. Nas semanas seguintes, sempre que possível, eu ia à casa de Zulmira. Ela começou a me ensinar coisas básicas de costura, que seriam úteis para o trabalho na confecção do primo. Minhas mãos, acostumadas aos serviços pesados da roça na infância,
Eram desajeitadas com a agulha, mas eu me esforçava ao máximo. Você aprende rápido, elogiava Zulmira. Tem mãos habilidosas. Aquelas tardes eram como um oásis no deserto da minha vida. Ali, na pequena sala de Zulmira, com o cheiro de bolinho de coalhada saindo do forno e o barulho suave da máquina de costura, eu podia imaginar uma vida diferente. Uma vida onde eu não teria medo de levantar pela manhã, onde ninguém me humilharia ou me agrediria, onde eu poderia, quem sabe, até ser feliz. Mas nem tudo corria como esperávamos. Carmosina começou a desconfiar das minhas ausências, por mais que eu tentasse ser discreta. "Onde você anda se metendo à tarde, menina?" questionou certa vez, seu olhar perfurando o meu como adagas. "Fui até a igreja rezar", menti, odiando-me por isso, mas sabendo que era necessário. "Igreja? Sei. Olha aqui, sua ingrata. Nós te tiramos da lama, te demos um nome de respeito, e é assim que você agradece? Andando por aí, sabe-se lá com quem?" O controle sobre mim aumentou. Carmosina passou a pedir que Teodora me vigiasse. Eu só conseguia ir à casa de Zulmira quando tinha certeza absoluta de que ninguém me seguia. Nosso plano estava sendo adiado e eu começava a desesperar-me. Numa noite de junho, quando o inverno castigava Caçador com seu frio cortante, aconteceu o incidente que precipitaria minha fuga. Aldair chegou bêbado, como de costume, mas havia algo diferente no ar. Carmosina, que geralmente já estava recolhida àquela hora, permaneceu na sala, tricotando em silêncio. Senti o perigo no momento em que os olhos dele se encontraram. "Meu filho", disse ela, com aquela voz melosa que usava quando queria manipulá-lo, "preciso lhe contar uma coisa. É sobre sua esposa." Meu sangue gelou. O que ela diria? O que tinha descoberto? A Teodora viu sua mulherzinha entrando na casa daquela viúva intrometida várias vezes. Elas parecem muito íntimas. A insinuação era clara e cruel. Na mente embriagada de Aldair, as palavras de sua mãe plantaram uma semente de ciúme doentio. Ele veio em minha direção, os olhos injetados. "O que você anda fazendo lá, sua vagabunda?" "Nada, Aldair, eu só..." Não pude terminar. O tapa veio forte, me derrubando. Carmosina observava tudo com um sorriso sutil nos lábios, como se assistisse a um espetáculo prazeroso. "Vá até lá, filho. Mostre a essa viúva metida que não se deve mexer com a mulher dos outros." Aldair saiu tempestuosamente, batendo a porta. Fiquei ali, caída, o gosto metálico de sangue na boca enquanto Carmosina se aproximava. "Você achou mesmo que eu não descobriria? Que poderia fugir? Ninguém escapa de mim, menina. Ninguém." Meu coração disparou quando percebi que Aldair tinha ido à casa de Zulmira. Ele poderia machucá-la. Reuni todas as forças que me restavam e corri pela porta, ignorando os gritos de Carmosina ordenando que eu voltasse. A noite estava fria, o céu coberto de estrelas indiferentes ao drama que se desenrolava abaixo delas. Corri pelo jardim, abri o portão e atravessei para a propriedade vizinha. As luzes da casa de Zulmira estavam acesas, e eu podia ouvir vozes alteradas lá dentro. Entrei sem bater. Aldair estava na sala, gritando com Zulmira, que permanecia estranhamente calma, como se enfrentasse uma tempestade com a certeza de que ela passaria. "Seu marido está perturbando a paz da minha casa, Jurema", ela disse ao me ver sem demonstrar medo. "Talvez seja melhor você levá-lo de volta." "Não me diga o que fazer, sua velha intrometida", berrou Aldair, avançando para Zulmira. Foi quando algo se quebrou dentro de mim. Anos de medo, de submissão, de acreditar que merecia aquela vida. Tudo isso se transformou em uma força que eu não sabia que possuía. "Chega!" gritei, colocando-me entre Aldair e Zulmira. "Não vai tocar nela. Nunca mais vai tocar em ninguém." Aldair pareceu chocado com minha reação. Em quase 2 anos de casamento, eu nunca tinha enfrentado ele dessa forma. "O que disse?" perguntou confuso e ainda mais furioso. "Disse que chega. Estou deixando você. Estou deixando aquela casa, aquela vida. Acabou." Ele riu, um riso cruel, cheio de escárnio. "E para onde você vai, sua inútil? De volta para o casebre do seu pai bêbado?" "Não", respondeu Zulmira, dando um passo à frente. "Ela vai para Porto Alegre,
para uma nova vida. E se você tentar impedi-la, Aldair Padilha, saiba que tenho amigos influentes nesta cidade que ficariam muito interessados em saber como você trata sua esposa. A menção a amigos influentes fez Aldair hesitar. Os Padilha podiam ser importantes em Caçador, mas também tinham inimigos, concorrentes no ramo madeireiro que adorariam um escândalo para manchar a reputação da família. Essa vagabunda não vai a lugar nenhum, ela é minha mulher. Não sou sua propriedade, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. O ônibus para Porto Alegre sai amanhã de manhã e eu estarei nele. Aldair avançou novamente, mas Zulmira já tinha o telefone nas mãos. Mais um passo, rapaz, e chamo a polícia. O delegado Osmar é meu compadre, sabia? Imagino o que ele diria sobre um homem que espanca a esposa até ela perder um bebê. Aquilo pareceu atingir Aldair como um balde de água fria. Ele recuou, olhando de mim para Zulmira, percebendo que havia perdido o controle da situação. Isso não vai ficar assim, ameaçou, antes de sair batendo a porta. Assim que ele saiu, minhas pernas fraquejaram e eu caí sentada no sofá, tremendo incontrolavelmente. Zulmira sentou-se ao meu lado, me abraçando com força. Você foi muito corajosa, Jurema. Muito corajosa. Ele vai voltar, murmurei, assustada. Ele e Carmosina vão fazer algo terrível. Não, não vão, ela me garantiu. Vamos sair esta noite mesmo. Tenho um amigo caminhoneiro, o Durval, que está de passagem por Caçador. Ele pode nos levar até Lages, e de lá pegamos o ônibus para Porto Alegre. Quando Aldair e Carmosina perceberem, você já estará longe. Naquela noite, com apenas uma pequena trouxa contendo minhas economias e algumas roupas, deixei para trás a vida de pesadelo que tinha levado por quase 2 anos. No caminhão de Durval, ao lado de Zulmira, que insistiu em me acompanhar até Porto Alegre para me apresentar ao primo, vi as luzes de Caçador ficarem para trás enquanto seguíamos pela estrada escura. Eu tinha 19 anos, e pela primeira vez desde que me casara, sentia que poderia respirar novamente. O futuro era incerto, assustador, mas uma coisa eu sabia. Nunca mais permitiria que alguém me tratasse como menos do que eu era. Nunca mais seria prisioneira do medo. Porto Alegre de 1966 era um mundo completamente diferente de tudo que eu já tinha conhecido. A capital gaúcha, com seus prédios altos, suas ruas movimentadas e seu ritmo acelerado, me assustou nos primeiros dias. Eu, uma menina do interior de Santa Catarina, criada entre pinheirais e acostumada com o ritmo lento de Caçador, me sentia perdida naquele formigueiro humano. Zulmira ficou comigo por 2 semanas, tempo suficiente para me apresentar ao seu primo, Agenor Teixeira, e sua esposa Ondina. O casal, já na casa dos 60 anos, não tinha filhos e me recebeu com uma bondade que eu não esperava de estranhos. A confecção dos Teixeira ficava no bairro Navegantes, uma área industrial da cidade. Era um galpão modesto, onde trabalhavam cerca de 10 costureiras, produzindo principalmente uniformes escolares e roupas simples para lojas populares. Agenor cuidava da parte administrativa e Ondina supervisionava a produção. Você vai começar como ajudante, explicou Agenor no meu primeiro dia. Recolher retalhos, separar linhas, entregar peças. À medida que for aprendendo, pode passar para o corte e, quem sabe, um dia, para a costura. Era um trabalho simples, mas honesto. O salário era pequeno, mas incluía um quartinho nos fundos da confecção onde eu podia morar. Era um espaço minúsculo, com apenas uma cama, um armário e uma mesinha, mas para mim representava uma liberdade que nunca tinha experimentado. Naquele quartinho, eu podia trancar a porta e ter a certeza de que ninguém entraria para me agredir ou humilhar. Os primeiros meses foram difíceis. Além de aprender um ofício novo, eu carregava as cicatrizes emocionais dos anos com os Padilha. À noite, tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando, suando frio, imaginando que Aldair tinha me encontrado. As outras costureiras, mulheres simples mas de bom coração, percebiam meu estado, mas respeitavam meu silêncio. Exceto Marinete. Marinete Silveira era uma costureira de uns 40 anos, mãe solteira de 2 filhos já crescidos. Tinha uma língua afiada e não levava desaforo para casa, mas também tinha o coração mais generoso que já conheci.
Foi ela quem se aproximou de mim, me convidando para tomar chimarrão nos intervalos do trabalho. Olha aqui, guria, disse ela certo dia, enquanto preparava a cuia com a bomba de prata. Não sei o que te aconteceu antes de vir parar aqui, mas seja lá o que for, já ficou para trás. Agora é olhar para frente. Com o tempo, fui me abrindo com Marinette. Contei sobre meu casamento, sobre Carmosina, sobre a perda do meu bebê. Ela ouviu tudo sem julgar, passando a cuia de chimarrão entre nós, como fazem os gaúchos quando compartilham não só a bebida, mas também os segredos da alma. Essa tua sogra, uma cobra, e o marido, um fraco que nem homem era. Homem que bate em mulher não merece esse nome, sentenciou ela com a sinceridade característica dos pampas. Aos poucos, meu trabalho na confecção foi evoluindo. Das tarefas mais simples, passei a ajudar no corte dos tecidos. Minhas mãos, que já haviam conhecido o trabalho duro da roça e as humilhações domésticas, agora aprendiam a precisão de criar moldes, a delicadeza de lidar com diferentes tecidos. Ondina, que no começo parecia distante, foi se tornando uma mentora para mim. Ela tinha aprendido o ofício com a própria mãe, uma imigrante italiana que chegou ao Rio Grande do Sul no começo do século. A costura salvou minha família da miséria, contava Ondina, enquanto me ensinava a ajustar uma máquina Singer. Minha mãe costurava para as fazendeiras ricas, e foi assim que conseguiu educar todos os filhos. Em 1968, 2 anos após minha chegada, ocorreu uma mudança importante. Uma das costureiras mais antigas se aposentou, e Ondina me ofereceu sua máquina. Acho que está pronta, Jurema. Vi como você observa, como aprende rápido. Tem mãos boas para isso. Ser promovida a costureira significava não só um salário melhor, mas também reconhecimento. Pela primeira vez na vida, alguém valorizava minhas habilidades, minha dedicação. Aquilo me deu um sentimento de dignidade que eu nunca tinha experimentado. Foi também por essa época que conheci Arlindo Fagundes, um senhor que entregava tecidos para a confecção. Viúvo há muitos anos, Arlindo tinha um filho, Claudemir, que trabalhava com ele nas entregas. Claudemir era um rapaz tranquilo, de fala mansa e gestos gentis, tão diferente de Aldair quanto o dia é da noite. No começo, evitei qualquer aproximação. O trauma do meu casamento ainda estava muito vivo, e a ideia de me envolver com outro homem me aterrorizava. Mas Claudemir tinha uma paciência que parecia infinita. Trazia-me pequenos presentes, uma flor colhida no caminho, um doce comprado na padaria, um livro que achou que eu gostaria. Sem compromisso, dizia ele, com aquele sorriso sincero. Só porque mereces coisas bonitas. Em 1970, 4 anos após minha fuga de caçador, aceitei finalmente o convite de Claudemir para um passeio no Parque da Redenção, num domingo ensolarado. Foi nosso primeiro encontro oficial, embora já nos conhecêssemos há tanto tempo. Caminhamos entre as árvores, tomamos um sorvete, conversamos sobre tudo e sobre nada. Não tenho pressa, ele me disse quando lhe confessei meus medos. Temos todo o tempo do mundo. O namoro progrediu lentamente, respeitando meu ritmo, minhas cicatrizes. Claudemir nunca levantou a voz para mim. Nunca fez um gesto brusco que pudesse me assustar. Com ele, aprendi que existiam homens diferentes, que nem todos eram como meu pai ou Aldair. Em 1972, aceitei me casar com Claudemir. Foi uma cerimônia simples, na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, com a presença dos amigos da confecção, do pai dele e de Zulmira, que veio especialmente de caçador para a ocasião. Começamos nossa vida juntos em uma casa modesta no bairro Glória. Não era nada luxuosa, mas tinha um quintal onde plantei minhas primeiras rosas, retomando um hábito que, surpreendentemente, tinha aprendido com Carmosina, mas que agora ressignificava como algo só meu. Os anos se passaram mais rápido do que eu poderia imaginar. Meu casamento com Claudemir me trouxe uma paz que eu não acreditava ser possível depois de tudo que vivi. Em 1973, 1 ano após nosso casamento, nasceu nosso primeiro filho, Luciano. Ver aquele bebê saudável em meus braços curou uma ferida que eu carregava desde a perda da minha primeira filha. 3 anos depois, em 1976, nasceu nossa menina, Simone.
A maternidade me transformou. Cada choro, cada sorriso, cada pequena conquista dos meus filhos me enchia de uma alegria que compensava todo o sofrimento anterior. Eu me tornei uma mãe atenta, talvez até protetora demais, como Clodemir costumava brincar. Mas como não ser, depois de tudo que passei? Continuei trabalhando na confecção dos Teixeira até 1980, quando Agenor e Ondina decidiram se aposentar. Já com mais experiência e um pequeno dinheiro guardado, Clodemir e eu assumimos um risco. Abrimos nossa própria oficina de costura na garagem de casa. Começamos pequeno, com apenas 2 máquinas, atendendo encomendas de vizinhos e amigos. Confecções Jurema, sugeriu Clodemir para o nome do negócio. Afinal, você é a artista aqui. Nossa pequena empresa cresceu aos poucos. Logo precisamos contratar uma ajudante, depois outra. Em 1985, conseguimos alugar um espaço maior no centro do bairro Glória. Especializamo-nos em roupas infantis, coloridas e confortáveis, que faziam sucesso nas lojas da região. O trabalho era duro, mas gratificante. Ver minhas criações vestindo crianças pela cidade me dava um sentimento de realização que nunca imaginei possível para aquela menina assustada que fugiu de caçador tantos anos atrás. Mas o passado nunca nos abandona completamente, não é mesmo? Em 1990, recebi uma carta inesperada. Era de minha irmã Isolda, de Lages. Ela contava que nossa mãe, Etelvina, estava muito doente e pedia para me ver. Meu pai, Gumercindo, havia falecido alguns anos antes, vítima da bebida que consumiu sua vida e marcou a minha infância. Depois de muita hesitação e longas conversas com Clodemir, decidi voltar a Santa Catarina para ver minha mãe. Confesso que tinha medo. Medo de reencontrar pessoas do passado, medo de reviver memórias dolorosas, medo, sobretudo, de cruzar com os Padilha. A viagem até Lages foi silenciosa. Clodemir respeitou meu estado de espírito, segurando minha mão quando percebia que eu tremia. Os filhos, já adolescentes, tinham ficado em Porto Alegre com a tia Marinete, que continuava sendo parte importante de nossas vidas. Encontrei minha mãe muito debilitada, o rosto marcado pelos anos de privações e trabalho duro. Quando me viu entrar no quarto simples onde estava acamada, seus olhos se encheram de lágrimas. "Perdoa, minha filha", foram suas primeiras palavras. "Perdoa por não ter te protegido." Abracei aquela mulher frágil, sentindo o peso dos anos e dos silêncios entre nós. Conversamos por horas, relembrando o passado, falando dos netos que ela não conhecia, preenchendo as lacunas de quase 3 décadas de separação. Foi ela quem me contou o que aconteceu em Caçador depois da minha partida. Aldair bebeu ainda mais, afundando-se no álcool e nas dívidas. A serraria dos Padilha acabou sendo vendida no final dos anos 1970, quando a indústria madeireira da região entrou em declínio. Carmosina, segundo contavam, vivia reclusa na mansão cada vez mais deteriorada, cuidada por Teodora, a única empregada que permaneceu. "Dizem que ela enlouqueceu", contou minha mãe. "Passa os dias falando sozinha, chamando pelo filho." Aldair havia morrido em 1988, vítima de cirrose hepática. Morreu sozinho, abandonado até pela mãe que tanto o controlou. O destino, com sua ironia cruel, havia cobrado seu preço daqueles que me fizeram sofrer. Minha mãe faleceu uma semana depois da minha visita. Fiquei para o funeral, reencontrei meu irmão Dorival, já casado e com filhos, e prometi não deixar tanto tempo passar novamente antes de voltar. Cumpri essa promessa. Nos anos seguintes, mantive contato regular com meus irmãos e visitava Lages pelo menos uma vez por ano. Nunca voltei a Caçador, porém. Aquela cidade guardava memórias que eu preferia deixar adormecidas. A vida seguiu seu curso. Luciano formou-se engenheiro, casou-se com Paula e me deu 2 netos, Henrique e Gabriel. Simone tornou-se professora, seguindo um caminho que eu talvez tivesse seguido se as circunstâncias fossem diferentes. Ela ainda não tem filhos, mas cuida dos meus alunos na escola como se fossem seus. Em 2005, Clodemir e eu decidimos vender a confecção e nos aposentar. Já era hora de descansar e aproveitar o fruto de tantos anos de trabalho. Fomos para Caçador de novo, para onde voltei finalmente, trazendo não mais o medo,
mas a sensação de ter vencido. Sim, decidi voltar à cidade que um dia me viu partir desesperada. Voltar não como vítima, mas como sobrevivente. As ruas são as mesmas, mas a cidade mudou, assim como eu. A mansão dos Padilha foi demolida há anos, dando lugar a um pequeno condomínio. Carmosina morreu em 1995, sozinha, segundo me contaram. Seu império de terror desmoronou como um castelo de cartas. Hoje, aos 78 anos, divido meu tempo entre o crochê, que descobri tarde na vida, os netos que vêm me visitar nas férias e as reuniões do grupo de senhoras da igreja. Claudemir, com seus 80 anos, ainda é o companheiro amoroso que me ensinou a confiar novamente. Cultivamos juntos nosso jardim, fazemos caminhadas pela praça quando o tempo permite e compartilhamos a tranquilidade de quem sobreviveu às tempestades da vida. Olhando para trás, para aquela menina assustada que um dia fui, sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo sofrimento, orgulho pela força que nem sabia que tinha. E é essa história que conto a vocês hoje, não para causar pena, mas para mostrar que sempre é possível recomeçar, não importa quão escura seja a noite. Meus amados, a vida tem um jeito engraçado de nos ensinar suas lições. Às vezes, precisamos passar pelo vale escuro para valorizar a luz quando ela finalmente chega. Se existe algo que aprendi em todos esses anos, é que nossa força interior é muito maior do que imaginamos. Está lá, mesmo quando pensamos que não resta mais nada dentro de nós. Para quem está passando por situações de abuso, como eu passei, quero dizer, não é sua culpa. Nunca foi. Ninguém merece ser humilhado, agredido ou diminuído, não importa o que te digam. O medo nos paralisa, nos faz acreditar que não existe saída, que merecemos aquele sofrimento. Mas isso é mentira. Sempre existe um caminho para fora daquela escuridão. Hoje temos recursos que não existiam na minha época. Temos a Lei Maria da Penha. Temos delegacias especializadas. Temos abrigos para mulheres em situação de violência. O telefone 180 está disponível para denúncias 24 horas por dia. Use esses recursos, busque ajuda. Não espere até o ponto em que eu cheguei, arriscando minha vida em uma fuga desesperada. Mas mesmo sem esses recursos, o que me salvou foi uma rede de apoio. Foi Zulmira, uma mulher que mal me conhecia, estendendo a mão quando eu mais precisava. Foi Marinete, compartilhando seu chimarrão e sua sabedoria de vida. Foi Ondina, me ensinando um ofício que me deu independência. Foi Claudemir, me mostrando que o amor verdadeiro respeita, não machuca. Se tem uma coisa que aprendi é que sozinhas somos vulneráveis, mas juntas podemos nos reerguer. Se você está me assistindo e reconhece em minha história elementos da sua própria vida, saiba que não está sozinha. O primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais importante. Romper o ciclo do abuso exige coragem, sim, mas você tem essa coragem dentro de si, mesmo que ainda não saiba. Para quem não vive essa realidade, peço que esteja atento. Uma palavra de apoio, um olhar compreensivo, uma mão estendida pode fazer toda a diferença. Pode literalmente salvar uma vida, como Zulmira salvou a minha. Não desvie o olhar quando perceber sinais de abuso. Não diga que é briga de marido e mulher. Violência doméstica é crime, e mais que isso, é uma tragédia que marca gerações. Olhando para trás, vejo que minha história não foi apenas sobre sobreviver ao abuso. Foi sobre redescobrir quem eu era, quem eu poderia ser quando livre daquelas amarras. Foi sobre construir, ponto a ponto, como no crochê que hoje faço, uma nova trama para a minha vida. Meus filhos cresceram vendo um casal que se respeita, que conversa, que resolve diferenças, sem gritos ou violência. Meus netos estão sendo criados com esses mesmos valores. Assim, quebrei um ciclo que poderia ter se perpetuado. E isso talvez seja a minha maior vitória. Na minha mesa de cabeceira, tenho um pequeno caderno onde anoto pensamentos que me tocam. Um deles diz: a liberdade não é a ausência de limites, mas a presença de amor. Vivi uma vida onde não tinha limites para o sofrimento. Hoje, vivo uma onde não há limites para o amor que posso dar e receber.
Meus queridos que me escutam com tanta atenção, se essa história mexeu com seu coração, peço que agora mesmo aperte aquele botão de inscrição e ative o sininho. Não é só por mim, é porque cada vez que essa história é compartilhada, uma mulher pode reconhecer os sinais de abuso em sua própria vida e encontrar a coragem para buscar ajuda. Se você conhece alguém que vive com medo dentro de casa, que tem o olhar baixo e explicações estranhas para machucados, compartilhe este vídeo imediatamente com ela. Pode parecer pouco, mas esse simples gesto pode plantar a semente da coragem que ela precisa para se libertar. E me conte nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você precisou ser mais forte do que imaginava? Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Sabe, meus queridos, a vida é muito preciosa para ser vivida com medo. Cada manhã que acordo ao lado do meu Claudemir, cada visita dos meus netos, cada ponto de crochê que minhas mãos velhas ainda conseguem fazer, é uma bênção que me lembra de agradecer por ter encontrado forças para fugir naquela noite fria de junho. E enquanto sigo fazendo meu crochê aqui na varanda, observando as rosas do meu jardim, carrego uma certeza: ninguém deve permanecer em um relacionamento que destrói sua alma. O amor verdadeiro constrói, não destrói. O amor verdadeiro respeita, não humilha. O amor verdadeiro é liberdade, não prisão. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que na noite em que fugi da casa dos Padilha, Carmosina tentou me impedir na porta dos fundos com uma faca na mão, e só não me matou ali mesmo porque escorreguei no degrau molhado pela chuva e caí para fora do seu alcance. E isso é algo que vai me acompanhar até meu último suspiro.